Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. E todas as semanas relembramos páginas marcantes da história da nossa televisão. Nosso tema neste programa é uma novela que agora, neste mês de outubro de 2023, está completando 25 anos da sua estreia. Nesse momento em que fala-se muito de remakes que estão no ar, que vão ser exibidos, enfim, vários planos nesse sentido. Nosso tema hoje é um remake, o de Pecado Capital, de Janete Claire. Antes de falarmos sobre esta que foi a segunda versão de Pecado Capital, a primeira é dos anos 70, né? Eu peço a você, como peço sempre, que se não for inscrito ainda no nosso canal, faça a sua inscrição, deixe o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos com outros noveleiros que você conhece, que talvez não conheçam aqui o canal ainda. Deixe o seu like e também ative no sininho a notificação para sempre que nós lançarmos conteúdos novos você poder ser avisado, né? E relembro que todas as segundas-feiras à noite, às 8 horas, nós temos ao vivo, ligados na TV, nosso podcast aqui do Observatório da TV. Muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado. Recentemente fizemos uma versão diferente, né, do podcast, com a audiência perguntando, comentando e eu respondendo, né? O que eu achava, o que eu sabia a respeito de tal coisa, enfim. Achei muito interessante essa experiência, né? Foi um teste que a gente fez, eu gostei muito de fazer, quem assistiu, se não todos, quase todos parecem ter gostado também, então num futuro próximo vamos fazer de novo. Além, claro, da versão tradicional que vocês já estão habituados. Comigo, com Neuber Fischer, com Cristiano Blota, com Paulo Pacheco, com Kaká Novelas, com Nilson Xavier, com Fábio Augusto, esses outros todos já estiveram aqui com Neuber e comigo, né? E mais gente virá. Pecado Capital, como eu disse, é uma novela da Janete Claire, que foi exibida pela primeira vez entre 1975 e 1976, foi uma novela das 8 na ocasião, a primeira novela das 8 em cores. Nós temos um TBT da TV focado nessa versão original. Se você não viu ou quiser acompanhar agora, ou quiser rever, né, enfim, tem aqui nas playlists do canal, você procura lá pelo TBT da TV, é fácil de encontrar, né? E em 1998, a TV Globo quis homenagear a Janete Claire, porque naquele final de 98 completariam-se 15 anos do falecimento da escritora, né? Ela faleceu em novembro de 1983. Para marcar essa data, uma homenagem a Janete Claire, que tanto fez pela TV Globo e pela nossa teledramaturgia com as suas obras de grande sucesso, foi escolhida, depois de alguns anos, havia já esse projeto de refazer Pecado Capital, enfim, chegou a ser encomendado ao Daniel Filho, diretor, né, em meados da década de 90, a análise da viabilidade dessa nova versão, né? Em 1998, então, o horário das 6 foi ocupado pelo remake de Pecado Capital, agora devidamente atualizado pela Glória Pérez, que foi também escolhida a dedo para esse trabalho, porque ela havia sido colaboradora de Janete Claire na última novela da Janete Claire, que foi Eu Prometo. Também fizemos recentemente um TBT da TV sobre esta novela. Pecado Capital manteve os elementos básicos da versão original. E neles houve relativamente poucas alterações, né? Mas, junto a esses elementos originais, criados pela Janete Claire, houve coisas novas desenvolvidas pela Glória Pérez, porque, afinal de contas, seria uma novela dela, não é? A partir da obra da Janete Claire. Então, havia uma preocupação de se manter a essência, até por essa intenção da homenagem, mas, ao mesmo tempo, a autora ia fazer, claro, por meses e meses, uma novela com a sua própria cara, né? O personagem a partir do qual a trama se lança é um taxista, né? Um chofer de praça chamado Carlão, ou José Carlos Moreno, personagem do Eduardo Moscovis. Esse rapaz morava num subúrbio carioca de Marechal Hermes, né? Isso foi uma mudança. Na versão original, os personagens pobres, por assim dizer, moravam no Meier e não em Marechal Hermes. Mas em 20 e tantos anos,
o Meier deixou de ser um bairro que casasse com as características que a história pedia, né? Então houve essa mudança. Carlão era noivo de uma operária, ela trabalhava numa fábrica de roupas, enfim, uma moça muito bonita, de quem ele sentia muito ciúme, né? A Lucinha, que era a Carolina Ferraz. Esse casal, Eduardo Moscovis e Carolina Ferraz, foi escolhido porque eles tinham acabado de fazer, com muito sucesso, uma novela do Manuel Carlos, novela das 8, Por Amor, né? O Nando e a Milena eram um casal com beijos tórridos, estou com saudade de você, debaixo da chuva, né? Palpite, daí será que você volta, enfim. E esse casal deu muito certo, e eles foram escolhidos então logo em seguida para fazer Pecado Capital. Carlão morava com seu pai, que era um estivador, que estava encostado em casa porque a saúde dele tinha começado a dar uma pifada, né? Seu Raimundo, que era o personagem do Roberto Bonfim. E o seu Raimundo tinha uma outra filha, a Elisete, que era a Denise Milfon, que havia saído de casa. O pai e o irmão tinham vergonha dela, não se davam mais tão bem com ela, porque a Elisete, digamos assim, tinha caído na vida, para ser sutil, né? Mas era uma moça de caráter, uma moça boa, enfim, mas que, digamos, deu um mau passo, e aí a família via com maus olhos a proximidade da Elisete. Já a Lucinha tinha uma irmã mais nova que ela, que também trabalhava na fábrica com ela, a Clarelis, uma palavra só, que era a personagem da Leandra Leal. Esse nome dela fazia uma homenagem a duas cantoras, Clara Nunes e Elis Regina. E essa personagem, na versão original, interpretada pela Elisângela, chamava-se Emilene, né? Então foi uma conservação da ideia, mas com outro nome, porque a Janete Claire juntou Emilinha Borba e Marlene, né? Cada um dos pais era fã de uma das cantoras, havia essa rivalidade entre os fãs, mais do que entre elas próprias, né? E a Emilene, para adaptar para aquele fim dos anos 90, virou Clarelis. Os pais da Clarelis e da Lucinha eram o seu Orestes, que era o papel do André Valle, e a dona Alzira, uma doceira, a Mara Manzan. Esse casal, embora se gostasse muito, a Lucinha e o Carlão, eles brigavam muito por conta de ciúme. Ele era muito ciumento, né? Ela muito bonita, na visão dele, dava motivo para que ele fosse muito ciumento. E ela não queria ficar o resto da vida sendo operária e depois casando com ele, sendo Amélia, cuidando de casa, cuidando de filho. Ela sonhava em ter uma vida melhor. Ele não concordava com esses sonhos dela, isso era mais um motivo de conflito. E logo no começo da novela acontecem duas coisas que vão definir o destino desses dois jovens. A Lucinha é descoberta por um publicitário no dia a dia dela lá na fábrica, quando ele está fazendo gravações para um comercial da empresa têxtil onde ela trabalha. Esse publicitário chama-se Nélio Porto Rico, é o Alexandre Borges. E ela acaba tendo cada vez mais chances como modelo por conta de uma beleza diferente, um tipo ainda não conhecido do mercado, enfim, chamou muita atenção. E na sua carreira de modelo, com a qual, claro, o Carlão não concordava, isso faz com que eles se separem, né? Ela adota o nome de Lucy Jordan. Já o José Carlos encontra no banco de trás do carro dele uma mala cheia de dinheiro, com 2 milhões de reais. Esse foi um valor atualizado, né? 2 milhões de reais. Na versão original eram 800 mil cruzeiros, que mais ou menos comprava as mesmas coisas, né? Esse dinheiro foi parar no carro dele como? Ele, à tarde, querendo ir para casa almoçar, acaba tendo seu carro abalroado, tomado meio que à força até, por um rapaz que está fugindo do banco que ele acabou de assaltar, chamado Miguel, que é o Marco Rica, uma participação especial no começo da novela. O Miguel fez entrar de gaiata nessa história do assalto ao banco a sua amante, uma mulher de meia idade, muito infeliz no seu casamento, muito solitária, porque o marido passa muito tempo fora, enfim, a Eunice, que era a Cássia Kiss, e esse marido dela, o Luiz Melo, chamava-se Ricardo, era um piloto de carreira. Eles tinham um filho adolescente, Paulo Roberto, que era o Patrick de Oliveira. O Miguel, para escapar à perseguição da polícia, deixa o dinheiro com a Eunice no carro,
e diz a ela que cuide do dinheiro e depois vai encontrá-lo no lugar de sempre, uma coisa assim. Ela vai para casa, o Carlão se despede dela com muita rispidez, com muita, aliviado, que o diabo te carregue ou coisa que o valha, e ela tão perturbada pelo que acabou de acontecer, porque ele ameaça o Carlão com um revólver se ele não quiser levá-los. Ele roubou o banco, envolveu-a, porque ela não estava sabendo. Ela esquece o dinheiro no táxi. E aí a vida do Carlão entra numa jogada muito complicada, né? Porque como é que ele vai devolver? Aquilo é um fruto de um roubo. Está todo mundo falando na imprensa, rádio, televisão, enfim. E ele pode ser acusado de conivência, de ter participado, de ser o carro da fuga, né? Que estava esperando. Quem vai acreditar que eles fizeram um taxista parar e não sei mais o quê? Até se provar que focinho de porco não é tomada, como se diz, né? Então, ele fica dividido entre o seu desejo de honestidade, de caráter, das noções que o pai sempre passou, de devolver aquele dinheiro que não lhe pertence, e ao mesmo tempo, se o dinheiro é fruto de um roubo, quem roubou não foi ele. Então ele se vê muito tentado a, quem sabe, mexer no dinheiro, mas esconde. De início não mexe em nada. Aquele dinheiro representa muito, pode mudar a vida dele, mas ele quer devolver. Só que o pai, como eu disse, não anda com a saúde muito boa. E já de saída ele precisa meter a mão numa parte do dinheiro para pagar uma operação para o pai, muito séria, do coração. Senão ele vai morrer, seu Raimundo. Né? Ele inventa para todo mundo que um passageiro que ele conheceu, que ficou muito amigo dele, se eu não me engano o homem passou mal ou alguma coisa assim, e ele o socorre, e ele fica muito grato e diz a ele que quando precisasse podia recorrer a ele, enfim, ele dá até um nome muito falso, que é o Dr. Pompeu. E ele diz que pegou o dinheiro da operação do pai com o Dr. Pompeu. Tem gente que não engole, enfim, mas fica aquela história. Nisso, Lucinha, no início da sua vida profissional e com cada vez mais ciúme, mais machismo do Carlão, ela entra em contato com o dono da fábrica em que ela trabalhava e o empresário que encomendou o filme publicitário para sua empresa, enfim, que é Salviano Lisboa, personagem do Francisco Coco. Francisco Coco foi o Carlão dos anos 70. Né? Francisco Coco agora era esse Salviano, que era um homem muito rico, porém muito solitário, muito infeliz, porque ele tinha 6 filhos, era viúvo, tinha 6 filhos, mas os filhos não ligavam para ele, a verdade é essa, né? Ele tinha uma filha muito problemática, com traumas psicológicos sérios, que fazia com que ela fosse uma revoltada, uma moça sem saber muito o que fazer da vida, chamada Vilma, que era a Paloma Duarte. Paloma, que fazia o papel que tinha sido da mãe dela antes, a Débora Duarte, né? E tinha um filho que morava no exterior, foi para lá estudar e não ligava muito para ele também, chamado Vinícius, que aparece no meio da novela, vivido pelo Marcelo Serrado. Um que fugiu, foi embora e depois reaparece como o Frei, né? O Virgílio, que é o Marcos Winter. Um que só quer saber de mulher e de vida à noite e a esperança do pai para levar aquela empresa adiante, mas não quer saber de muita coisa também, chamado Vicente, que é o Tiago Lacerda. Um que também não tá nem aí para a hora do Brasil e o negócio dele é mulher mais velha, o Walter, que é o Gidu Pinheiro. Na época o Gidu Pinheiro vinha de uma participação na primeira temporada de Chiquititas no SBT, que fazia o irmão da Carolina, que era a Flávia Monteiro, né? E a Vitória, que era a filha mais velha, interpretada pela Thaís de Campos, que tinha 2 filhos pequenos e se casou com um cara que o pai não gostava e que os dois não se davam a vida toda, trocavam farpas, enfim. O Hernani, um advogado, que era o papel do Floriano Peixoto. Pois bem, Salviano e Lucinha se apaixonam um pelo outro. E aí o noivado dela com o Carlão já foi pro vinagre, porque ela vai ser modelo e tudo mais, ele acha que modelo é praticamente prostituta, enfim, e os dois se separam. É claro que a polícia e a própria Eunice, né, acusada ali, envolvida nessa história do roubo, isso faz com que ela também tenha o seu casamento colocado em risco, porque o amante é descoberto, ela é obrigada a pedir ajuda ao marido, enfim, aparece um advogado que vai cuidar do caso dela, o doutor Amato, que é o Mário Lago. Mário Lago, que fazia o mesmo papel de advogado da Eunice, que ele já havia feito na primeira versão, só mudou de nome de Dr. Pérez para Dr. Amato,
provavelmente porque Glória Pérez já era autora dessa nova versão, então ia ficar uma coisa de homenagear a si própria, né? Trocaram o nome do advogado, mas o papel era o mesmo. Até que a Eunice chega ao Carlão, né? E ela fica meio assim, é ele, não é ele, o Carlão com muito medo que ela o reconheça, o denuncie, ele vá preso, e nisso ele vai mexendo mais no dinheiro, né? Ele compra uma empresa de táxi, uma frota chamada Expresso de Ouro, e vai se tornando um magnata ali do subúrbio, né? Também se envolvendo com outras mulheres ali, chega a ser noivo da antes futura cunhada, a Clara Elis, que gosta dele, né? Mas, na verdade, o negócio dele é a Lucinha. E ele tenta chamar a atenção dela, mostrar que pode ser rico como o Salviano, faz insinuações para o fato de que se o velho tem dinheiro, ele também tem, se a questão é dinheiro, ela que volte para ele, leva uns tapas na cara de vez em quando, esse tipo de coisa. Mas ele acaba se casando com a Eunice, porque ele tem pena dela, né? Ela que é implicada juridicamente pelo roubo. O Miguel morre, a polícia mata, né? E a polícia mata, salvo erro meu, né? Porque às vezes tem certos detalhes que a gente confunde quando tem mais de uma versão, né? Na primeira versão a polícia mata, o Zanoni Ferriti. E nessa, se eu não me engano, não é a polícia que mata, mas sim um comparsa dele, que é o Guilherme Caran, que faz. Pois bem, a Eunice e o Carlão acabam se casando, porque ele quer ter aquela mulher com ele, para mantê-la, vamos dizer que sob controle, né? E ele se compadece da situação dela, se afeiçoa ao filho dela, que tem nele até uma figura de pai, porque o pai morre, né? O Ricardo morre. E esse casamento, claro que não tem como dar certo, embora a Eunice seja uma mulher muito boa, esteja disposta a fazer dar certo, mas o Carlão não é fácil. Não só porque ele se casa com ela sem amor, mas porque existe essa sombra do dinheiro do assalto entre eles, né? Mesmo que ele esquecesse a Lucinha. Então, tem cenas, né, em que ela fala assim, você está casado comigo por quê? Porque você tem medo que eu te denuncie, aponte para a polícia que você é o taxista do dia do assalto e tudo mais. E isso faz também com que ela não seja uma figura muito grata ao seu Raimundo. Seu Raimundo não gosta da Eunice, né? Tem outros personagens, claro, nessa história, com bastante destaque, né, como o seu Valdir, que é o papel do Tato Gabos Mendes, o empregado de confiança do Salviano e a gente pode dizer que um amigo dele, com quem ele pode contar, é apaixonado pela Vilma, mas que como a Vilma se envolve com o Nélio, ele acaba tendo um romance com a Gigi, a ex-namorada do Nélio, uma modelo, que é o papel da Cláudia Liz, né? Tem também a dona Djanira, que é uma secretária apaixonada pelo Salviano, papel da Sueli Franco. Seu Roger, um dos executivos da empresa que se chama Centauro, que é o papel do Walter Verve. Como é o nome dela? A Mila, que é o papel da Beth Lago, uma professora de filosofia, uma professora universitária, que é uma dessas mulheres mais velhas que caem na lábia do Walter, um dos filhos do Salviano, né? A Bá, que cuidou dos filhos do Salviano, especialmente depois da viuvez dele, né? É uma figura muito importante para a família Lisboa, que foi interpretada pela Zilka Salaberry. Nessa versão foi sempre a Zilka Salaberry, né? Na versão original, embora sejam duas personagens diferentes, a Bá e a Nora, há uma substituição temporária, né, da Elza Gomes pela Miriam Pires. Depois a Elza Gomes volta, porque ela se ausentou para fazer uma operação no coração, e ficam as duas, a Bá e a Nora, cuidando da família, né? Temos um grande amigo do Carlão, que também é taxista, como ele, o Marciano, que é o Jackson Antunes, e uma tia dele, a tia Cibele, que é a Araci Cardoso. Essa é uma mudança das que foram feitas, né, porque no original, Cibele era a esposa do Walter. Essa personagem Mila não existia. Cibele era a Malu Rocha e o Walter, o João Carlos Barroso, né? Ela até engravida, dá mais um neto para o Salviano no decorrer da história, enfim. E há todo um núcleo, né? Tem vários personagens novos, enfim, mas há todo um núcleo que não existia no Pecado Capital da Janete Claire e que foi criado pela Glória Pérez. Em Marechal Hermes havia um bar de propriedade de um senhor chamado Clóvis, que era o Pedro Paulo Rangel. Clóvis, que tinha um filho, o Tenorinho, papel do Eric Johnson.
tenorinho que fingia ser rico e dava o nome de Marcelo nas praias da Zona Sul. E aí tinha todas aquelas cenas do Eric Johnson que a gente sabe, né? Ele vai imitar o Romário aparece lá um dia, né, para jogar futevôlei com o Marcelo lá na praia, Renato Gaúcho também, salvo engano, né? Enfim, o Tenorinho tinha uma prima que era criada lá com eles na casa, né? A Ritinha, que era a Camila Pitanga, que tinha uma disputa ali da mais bela, mais desejada garota dessa idade com a Clara Elis. E havia, claro, a mulher do seu Clóvis, Dona Otília, personagem da Iris Bruzi. Estava na cara do Clóvis que a Dona Otília não era flor que se cheirasse e que colocava chifre na cabeça dele de dia e de noite, todo dia e toda noite. Mas ele ou fingia que não via ou não via mesmo. Inclusive, o amante da Dona Otília era um homem muito perigoso, muito temido na região, né? Um bicheiro, um bandido, chamado Boca, que era o Oswaldo Loureiro. Não que bicheiros sejam bandidos e bandidos sejam bicheiros, vocês me entenderam, né? Oswaldo Loureiro, inclusive, que joga a dinheiro com o Carlão, deixa o Carlão em apuros, etc. E esse núcleo não existia. O Boca existia, mas em outros termos, né? Mas esses personagens não existiam na versão original dos anos 70. Além de outras pequenas mudanças, como, por exemplo, a Vilma, que nesse final dos anos 90 foi localizada entre uma tribo de jovens, os Clubbers, né? E junto com ela nesse núcleo tinha Duda Ribeiro, tinha Ana Furtado fazendo a sua primeira novela, salvo erro da minha parte, tinha Clara Garcia, tinha também o Matheus Pettinati, se eu não me engano. Essa é uma novela que, infelizmente, teve alguns problemas de receptividade, ela não deu tão certo naquele momento e passou por alguns ajustes, mas houve um problema de bastidor que é lembrado até hoje, que foi o desacerto em cena entre a Carolina Ferraz e o Francisco Coco, né? Isso ganhou as páginas da cobertura de televisão, enfim, porque essa novela merecia ter sido feita às 8 horas de novo. Era uma história que para 6 talvez fosse um pouco demais, né? Não que fosse muito pesada nem nada disso, mas uma novela mais adulta, né? Uma novela que ainda naquele momento, fim dos anos 90, caberia para ser novela das 8. E a Carolina Ferraz não gostava de ter que contracenar com o Francisco Coco, principalmente dar beijos nele, né? Segundo as notícias da época. Preferia o Eduardo Moscovitz, claro, bonitão, jovem como ela, etc. Tá? A gente compreende. Mas não havia sintonia entre os dois atores, né? E também teria que haver uma colaboração maior dela, digamos assim, porque ela sabia que ia fazer par com Francisco Coco, né? O grande par da novela é Salviano e Lucinha, inclusive, né? E o grande personagem da novela, embora o Carlão seja muito importante, mas o Carlão é tão importante quanto o Salviano, ou o Salviano chega até a ser mais importante do que ele, levando em conta as duas versões, né? Então, eu acho que acabou se desviando um pouco o rumo da história por conta desse desacerto, né? E o Francisco Coco não foi escolhido para fazer esse papel à toa, porque ele também, embora fosse já maduro, né, ele era considerado ainda um grande galã, a ponto de ganhar esse papel não apenas por ter feito a primeira novela. A solução foi separar o casal. Então o Salviano e a Lucinha, que enfrentam muita dificuldade imposta também pelos filhos dele, que não querem que ele se case com ela, porque ela é uma caça-dotes, ela é uma golpista, ela é isso, ela é aquilo. Então o casal se separa. E aparece, enquanto há uma possibilidade de reaproximação do Carlão e da Lucinha, para desespero da Eunice, claro, né? Nós temos uma nova personagem que não existia na versão original, que foi criada agora para fazer par com o Salviano. Uma cunhada dele, mulher da sua falecida esposa, mulher é bom, né? Irmã da sua falecida esposa, chamada Laura, que era a Vera Fischer. E aí se estabeleceu esse par maduro, e os dois ficam juntos no final, né? A última cena da novela é o Salviano largando tudo na mão dos filhos e indo ser feliz com a Laura. Mas e quanto ao Carlão e a Lucinha? A Eunice se separa do Carlão, porque ela sabe que aquele casamento deles não tem futuro, né, no final da novela. E depois de muito problema na vida dele, motivado por ter caído no banco de trás dele o dinheiro do assalto, Carlão
junta tudo que ele mexeu, tirou, gastou, enfim, junta de novo os 2 milhões de reais e combina com a polícia de entregar o dinheiro, sem se revelar. Mas ele fala que vai deixar na estação do metrô, né? Se eu não me engano, marca o encontro na estação do metrô, vai deixar em tal lugar, embaixo do banco da plataforma ou coisa que o valha. Só que, sabendo que o Carlão juntou esse dinheiro e vai devolver, um grande bandido chamado Tonho, que é o Lima Duarte, uma participação especial, e um outro que já aparecia ali espreitando o Carlão, Sandoval, que era o Otton Bastos, eles surram a irmã do Carlão, a Elisete, para forçá-la a dizer o que é que ele vai fazer com o dinheiro, para quem vai entregar, onde vai entregar, etc. Para que roubem o dinheiro, né? Chegou-se a pensar em não matar o Carlão, que morre num final clássico da teledramaturgia brasileira, na versão original, na mesma intenção de entregar de volta o dinheiro para as autoridades. Aí não numa estação do metrô já concluída, mas nas obras do metrô. E no Largo da Carioca, na região central da cidade. Nesse remake, o Carlão vai devolver o dinheiro na estação em Copacabana, na estação Cardeal Arco Verde. Pois bem, sabendo do que o Carlão vai fazer, depois de praticamente matarem violentamente, né, a Elisete, o Tonho e o Sandoval vão atrás dele para pegar o dinheiro, ele saca, quer fugir, mas por conta disso ele morre. O Tonho dá-lhe um tiro e nessa hora chega a Lucinha e seu Raimundo, porque eles ficam sabendo que o Carlão está em perigo, enfim, a Elisete dá um jeito de avisar, avisa a Lucinha, avisa o pai, avisa todo mundo, mas não há tempo de salvar o Carlão e ele morre como na versão original. Morre nos braços da Lucinha, diferentemente da versão original, mas morre igualmente, né? E o final feliz desse casal, que foi desfeito, já que ela não ficou com o Salviano, não aconteceu, né? E o Salviano, sim, teve um final feliz nas duas novelas. Na primeira, casou com a Lucinha, vencendo todas as resistências, e na segunda ficou com a sua cunhada linda de meia-idade, a Laura, né? Nessa nova versão, o tema de abertura foi o mesmo da original, uma música que se chama Pecado Capital, que foi composta pelo Paulinho da Viola, mas em interpretação de Só Pra Contrariar. O Paulinho da Viola também esteve presente na trilha sonora da nova Pecado Capital com uma outra música muito boa, inclusive, chamada Timoneiro. Não sou eu quem me navega é o mar, é ele que me carrega como se nem fosse levar, né? Pecado Capital foi substituída em maio de 1999 por uma outra novela muito boa das 6, chamada Força de um Desejo, que agora está no Globoplay e recentemente foi ao ar no canal Viva. Pecado Capital já esteve prometida pelo menos 2 vezes para entrar no canal Viva, houve aí uns protestos, enfim, ela acabou não entrando. Mas cedo ou tarde deve entrar. E eu digo a vocês, eu assisti Pecado Capital quando ela passou, né? E se não é uma novela, vamos dizer, tão boa, tão acertada por conta de problemas que houve, como ela poderia ter sido, também não é a desgraça total que tem gente que nem viu e diz ter sido, tá? Eu gostaria de dizer isso. Então, seria até interessante para que a gente pudesse rever, ou vocês que não viram, conhecerem essa versão da Glória Pérez, para que possamos rever os nossos conceitos ou criticar, claro, mas com mais propriedade, né? Porque, como eu disse, tem gente que nem viu, nem nascida era, e fala muito mal do Pecado Capital, porque não foi reprisada, porque isso, porque aquilo outro, né? Então a gente tem que ter parcimônia. TBT da TV semana que vem está de volta. Um abraço para você, obrigado pela audiência.